Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Flávia e hoje nós vamos fazer uma pantufa, tá? Ela pode ser masculina, feminina, adulto, infantil, tá bom? Não precisa de um molde, né? Porque vocês vão conseguir fazer com o próprio tênis, sapato que vocês tiverem do tamanho que vocês forem fazer, tá bom? Então, deixa seu like e vamos aqui pro vídeo. Primeiro, eu tenho aqui um brim, tá? Esse meu brim é com elastano, mas pode ser sem elastano. Eu tô fazendo com elastano porque muitas vezes fica parado e a gente fica em desuso, né? Então, tô fazendo com elastano. Eu coloquei meu brim direito com direito. Coloquei o sapato, que eu vou usar no caso é essa sandália, mas vocês podem colocar qualquer um, né? E eu marquei ele todinho certinho. Deixa eu colocar do lado que eu marquei pra ficar melhor. Marquei certinho aqui. Fiz toda a borda, toda bonitinha, tá? E depois a própria mão livre eu coloquei como se fosse um pé de máquina a mais pra gente poder costurar, tá bom? Fazendo direito com direito, você já fica com o parzinho pronto, né? Então, agora, a mesma coisa eu vou fazer no que vai ser minha palmilha, tá bom? Eu vou marcar aqui certinho do tamanho que eu já aumentei, tá? E eu vou fazer também direito com direito pra ficar o parzinho certinho. Aí, pessoal, prontinho. Já cortei, então, o solado e já cortei aqui a nossa palmilha. Aí, vai ficar dessa forma, ó. O solado vai ficar com isso aqui pra baixo, né? E a palmilha com a parte boa pra cima, tá? Isso aqui é um suede, tá bom? E agora nós vamos fazer, então, o que vai ser a parte da pantufa. Então, vamos lá, pessoal. Para fazer isso aqui, o que a gente vai precisar? Eu estou fazendo um modelo padrão, tá? Então, medindo daqui até aqui, tá dando 19 centímetros. Então, nós precisamos de um tecido do mesmo tamanho, tá? Do nosso pé, com 19 centímetros de largura. Nesse caso, o pé tá dando 26 centímetros e meio, tá bom? Então, nós vamos fazer 26 centímetros e meio. Eu vou pegar, então, mais meio centímetro. Então, vai dar 27 centímetros e meio, tá? Eu vou marcar aqui e mostro pra vocês como que vai ficar nosso recorte nesse tecido de moletom. Pessoal, aí, olha, como que nós estamos agora, né? Nós estamos desse jeitinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Com os nossos, as nossas partes da palmilha prontas, né? Estamos com os nossos dois solados prontos. Aqui, então, ficou 27 centímetros, ó, tá bem na pontinha, ó. É isso mesmo, 27 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura, tá bom? Nós vamos precisar de 4 desse aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? Nós vamos ali, medir aqui, ó, tem 18? Então, nós vamos marcar 14. Nós vamos marcar aqui, ó, 18 dividido por 9, dividido por 2 é 9, eu tô falando 14, nem sei por quê. Aqui, ó, por 9. E aqui, o 27, tá, pessoal? Aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. 27, nós vamos colocar aqui. Aí, são 12 centímetros aqui, tá bom? Então, ó, 27 menos 12 dá 15. Então, nós vamos marcar 15 do lado de cá. 15 do lado de cá. Então, ó. 27 assim. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. 27 assim. Aqui, 18. Marquei, então, 9 aqui no meio, tá bom? E aqui, a gente marcou 12, tá?
Então, eu vou marcar essa linha aqui. Preciso fazer o seguinte, são 4 partes. Eu vou agora dobrar no meio, arredondar aqui. Vocês vão pegar alguma coisa aí, seus, que dá pra arredondar aqui, tá? Então, nós estamos arredondando. Meu lápis tá precisando apontar. E aqui embaixo, a mesma coisa, tá? Só que nós vamos arredondar em tudo. Então, vai vir aqui também, ó. Que é o meio. Nós vamos vir arredondado aqui até aqui. E daqui até aqui. Tá certo? Eu vou cortar aqui e cortar aqui. Aí, ó. Eu já cortei essa parte aqui, né? Aí, tirei aqui, ó, do pezinho aqui. E já cortei esses daqui também, tá? Então, ele ficou com uma depressão aqui embaixo, bem pouca, e arredondada aqui. Agora, nós vamos ali pra máquina pra costurar. Pessoal, então, vamos lá. O que vai acontecer? Eu vou costurar aqui, olha, eu tô fazendo com um moletom muito gostoso. E eu quero que o moletom fique ao contato do pé da gente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a parte que fica pra fora, né? Então, seria o avesso aqui pra fora e os dois direitos pra dentro, né? Independente de qual tecido que você vai usar. O que eu vou fazer agora? Eu vou costurar a parte de trás aqui, ó. Vocês podem colocar aí num ponto grande, né? Que a gente não vai ficar cortando. Então, nós vamos fazer isso, ó. Costurei na parte de trás, tá? São 4 peças dessa. Então, eu costurei aqui. E agora, dessa medida que nós fizemos pra cá, nós vamos costurar também. E é só em cima da risca, tá bom? Então, não é um de um lado, outro do outro, não. É em cima da risca. Ó, aqui vocês podem fazer retrocesso e no final também. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter essa costura e essa costura. Agora, prestem atenção. Olha aqui que bacaninha. Tá, pessoal? Então, aqui que vai entrar nosso pé e aqui vai ficar a parte onde a gente vai colocar na base. Eu vou fazer desse outro lado e já volto pra montar com vocês, tá bom? Pessoal, então eu já costurei esse outro aqui, tá? E aí, o que acontece, ó? Na hora, eu costurei aqui, o outro lado também, né? Uma coisa que eu tenho que frisar, tá? Na hora que a gente for virar o nosso trabalho, é bom abrir aqui a costura, tá? Pra não ficar tão grosso. Então, ó, a gente vai virando o trabalho assim. Agora, eu vou focar a câmera aqui pra gente olhar como que nós vamos colocar isso em cima da nossa sola. Pessoal, então aqui, olha, nós viramos, né? A próxima etapa aqui, além de estar tudo arrumadinho, tá? Nós vamos colocar aqui em cima, alfinetar pra costurar, tá? O que eu quero falar com vocês é o seguinte: se vocês tiverem um pezinho mais inchado ou um pezinho que precisa de mais espaço para entrar, aqui, esses 12 centímetros que eu costurei aqui, vocês têm que costurar com 10, com 9, com 8, porque quando a gente for virar, isso aqui é o que vai ficar no peito do pé, né? Então, aqui vai depender muito do que de espaço precisa passar aqui, tá bom? Então, pode fazer com 10, com 9, né? Aí, vocês vão vendo aí, tá bom? Antes de fechar a peça, vocês vão avaliar aí. Agora, nós vamos colocar o direito pra cima. Então, agora vai ficar avesso com avesso. E nós vamos passar uma costura aqui, tá bom? Porque o direito vai ficar pra baixo e o direito desse vai ficar pra cima. Eu vou passar nos dois e já mostro pra vocês.
Pessoal, prontinho. Ó, eu já montei esse aqui. O que que eu fiz? Eu coloquei os alfinetes pra gente costurar, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui o pulo do gato. O que que vai acontecer? Esse nosso trabalho, nós costuramos aqui, mas nós vamos virar do avesso, né? Então, tudo que eu costurar aqui agora, depois eu vou desvirar, tá certo? O que tiver de dentro vai ficar do lado de fora. Então, a nossa sola vai ficar pra cima, a nossa sola do sapato. Eu vou olhar aqui o meio aqui e o meio aqui. O meio aqui, eu vou colocar o que que a gente fez a emenda, a costura da frente. E aqui atrás, ó, lembrando de abrir a costura, né? Tudo certinho. Se tiver sobrando um pouquinho aqui pra não atrapalhar nossa costura, eu vou vir aqui e vou colocar aqui também, ó. Tá certo? Vou alfinetar toda a borda. Não se preocupem que não dá errado, porque o tamanho que nós pegamos foi o tamanho do tecido. Então, essa palmilha vai ficar pra fora, aparente aqui, mas quando a gente costurar e virar nosso trabalho, ela vai ficar pra dentro, tá bom? Então, aqui, ó. Por a gente ter feito tudo certinho, com aquele molde, né, que nós fizemos, ó, ficou perfeito, ó. Tá bom? Agora eu vou fazer desse lado aqui. Eu vou costurar certinho, com muita paciência, tá? E nós temos que fazer o quê? Retrocesso no início, retrocesso no fim. Principalmente porque é uma peça que nós vamos usar muito. Olha, gente, dá certinho. Não fica sobrando nem faltando nada, tá bom? Dá certinho. Vou mostrar aí pra vocês, ó. Ó, não fica faltando nem sobrando nada. Ó. Tá? Então, na hora que a gente costurar, tem que lembrar de observar se tá certinho todas as partes, né? Então, eu vou costurar um pé de máquina aqui e volto com vocês pra gente virar nosso trabalho. Pessoal, vou começar então o trabalhinho aqui, tá? Sempre lembrando de ir bem devagar, né? Ó, nós vamos sem pressa. E eu toda hora vou verificando se todas as quatro partes estão aqui, tá? Nós temos sempre que costurar o mais pertinho aqui, ó. Não precisamos correr, nós já deixamos aquela margem, né, de costura, tá? Então, o nosso trabalho, ele vai ficar no tamanho. Se você quiser fazer um pouquinho maior, não tem problema. Você pode, ao invés de acrescentar no início um pezinho de máquina, você acrescenta talvez 1 centímetro, tá bom? Lembrando que eu tenho máquina, a minha máquina, né, que eu estou costurando, é uma máquina industrial. Se você for fazer numa máquina doméstica, você tem que ver aí o tamanho do seu pezinho e quando for cortar, você vai cortar, né, com a margem de costura de acordo do seu pezinho, tá bom? Por quê? Porque quando a gente corta certinho com o pé, vai ficar um número a menos, tá? Então, vocês vão olhando aí. Outra coisa, pode fazer com tecido que estica. Pode fazer aqui em cima, por exemplo, aonde eu tô fazendo marrom, você pode fazer com todo o tecido que estica, tá? Malha PV, ela vai ficar mole, mas ela vai ficar como se fosse uma meiazinha, tá bom? Então, aqui o que importa é você fazer um trabalho onde vai esquentar o seu pé, né? E a parte de baixo, se possível, fazer um tecido mais firme, tá bom? Então, ó, acabamos de fazer. Eu já vou virar aqui com vocês e vou pedir às minhas crianças, minhas modelos, para calçar, tá certo? Ó, finalizado aí, tá? Então, agora, nós vamos virar. Por isso que
o solado tem que ficar pra dentro. Eu vou virar aqui e já retorno com vocês.